Quero saudar a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. Não há lugar melhor, irmãos, para estarmos do que na casa do Senhor, dando glórias ao nosso santo Deus, amém? Essa semana tivemos nossa semana de oração, como foi falado aqui nessa noite, e eu fiquei sabendo que foi uma bênção, que foi maravilhoso poder estar aqui. Os irmãos puderam estar buscando a Deus, orando, clamando ao Senhor. Com certeza terão as suas orações respondidas, atendidas, conforme a vontade do nosso Deus. Amém? Eu não pude estar aqui, como os irmãos já perceberam, estou um pouquinho gripado, né? Mas estou melhorando, graças a Deus. O importante é estarmos fazendo aqui a obra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez, buscando orientação sobre a meditação da palavra nessa noite. Maravilhoso Deus, aqui está a tua igreja reunida, ó Pai, o teu povo, prestando um culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Porque só o Senhor é digno, é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda a glória, Pai. E nesse momento, quando vamos meditar na Tua palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Santo Espírito fale a cada coração aqui nessa noite, para que haja transformação de vidas, para que haja libertação, que possamos sair daqui com nossas vidas transformadas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 12. Hoje nós vamos falar sobre atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Amém? Atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Texto base, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Mas antes de entrarmos de falarmos sobre esses dois versículos, vamos voltar um pouquinho antes, para saber como Paulo chegou até esse momento aqui do capítulo 12. Essa carta de Romanos é uma carta bem interessante, onde nos revela o Evangelho, revela a justiça de Deus para todo aquele que crê, a justiça mediante a fé, onde nos fala que a salvação não é através das nossas boas obras, mas sim pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Na carta aos Romanos, primeiramente, o apóstolo Paulo revela a maneira pelo qual o homem pode estabelecer sua relação com Deus. Todos sabem que quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, toda a humanidade, junto com eles, perderam aquela comunhão que tinha com Deus, aquela relação que tinha com Deus, de pai e filho, por causa da desobediência. Mas Jesus Cristo veio para restaurar, para reconciliar o ser humano, a humanidade, com Ele, com Deus, para nos dar um lugar, uma vida eterna lá no céu, que está preparado para todos nós. E Paulo começa falando em Romanos 1, volta um pouquinho em Romanos capítulo 1, para que você possa entender essa mensagem da carta de Paulo aos Romanos. E era interessante ele transmitir essa palavra, porque Roma era um lugar de muito pecado, muita promiscuidade, muitas coisas erradas que eles faziam, um povo que não temiam a Deus, adoravam a vários deuses, até o imperador era considerado como se fosse um deus. Daí Paulo querer mostrar para os cristãos daquela época que eles tinham que ter uma mudança de vida, porque a realidade era Jesus Cristo, era a salvação através do Evangelho. E ele não tinha medo de pregar, não tinha medo de falar que o caminho era Jesus Cristo. Então Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, assim nos diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonhe do Evangelho, das boas novas de Jesus, as boas novas que fala que há salvação, que há esperança para todo aquele que crê, independente de quem seja, pode ser judeu, pode ser grego, seja lá quem for. Nós que estamos aqui somos participantes da salvação através do Evangelho de Deus que chegou até nós. O Evangelho que traz transformação de vida. Versículo 17.
assim nos fala: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? É através do Evangelho que é revelada a justiça de Deus. E essa justiça revela que a salvação é através da fé. O justo viverá pela fé. Amém? Como foi comentado aqui sobre a semana de oração. Irmão, a gente não precisa de um estudo como você deve aprender a orar, de um tratado como você deve aprender a orar. Porque todos nós sabemos que orar, o que é, irmãos? O que é a oração? Com uma mensagem bem simples. O que é? Orar é falar com Deus, irmãos, é se comunicar com Deus, é bem simples. Orar é se comunicar com Deus, é falar com o nosso Deus. E o que é necessário para que você tenha a sua oração atendida? Palavrinha pequena, fé. Você precisa ter fé. E outra coisa interessante, você precisa pedir conforme a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que não adianta você falar que tem fé, mas pedir alguma coisa absurda para Deus. Você tem que pedir algo que está dentro da vontade de Deus, que estamos falando nessa noite, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, irmãos? Por isso que eu creio que os irmãos terão as suas orações atendidas, porque vocês oraram com fé, clamaram a Deus com fé, e com certeza Deus vai abençoar essa igreja em nome de Jesus. Amém? E voltando aqui para a palavra, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você é justo? Quem é justo aqui? Todos nós somos justos, não porque nós merecemos, pelos nossos próprios méritos, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Quem quiser ver lá Romanos 5, pode ver. Agora, indo um pouquinho para Romanos capítulo 3, ainda falando a maneira pela qual o homem pode restabelecer sua relação com Deus. Primeiramente, nós vimos pela pregação do Evangelho. Através do Evangelho, você aceita através da sua fé. E aqui, a partir do versículo 21 do capítulo 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Uma justiça independente da lei, porque a lei veio para mostrar ao ser humano que ele é pecador, que ele depende da graça de Deus, porque nenhum ser humano é justificado através das obras da lei, porque a Bíblia fala, não adianta você obedecer, porque se você desobedecer em um ponto, você já caiu, já perdeu tudo, e é impossível você obedecer a lei ali na íntegra. O único que obedeceu a lei de uma forma completa foi nosso Senhor Jesus Cristo, e nós não estamos nem perto de chegar ao patamar dele, porque foi o único que viveu nessa terra aqui e não pecou, o único que não desobedeceu e não pecou e cumpriu a palavra de Deus. E ele mesmo falou, eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Mas alguém aqui consegue cumprir a lei? Consegue? Não consegue, irmãos, porque é impossível ao ser humano. Por isso nós dependemos da graça de Deus nas nossas vidas. Verso 22, assim nos diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Você vai restabelecer a sua comunhão, a sua relação com Deus, é através da fé em Jesus Cristo. Quando você crê que Ele morreu e que Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Amém? Versículo 25, ou melhor, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia fala no versículo 23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, toda a humanidade. Não há um justo sequer, não há um que faça um bem, não há um que mereça ser salvo. Mas o versículo 24 fala,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Ele justifica a todos aqueles que têm fé em Deus. Então essa é a mensagem do Evangelho que o apóstolo Paulo começa a revelar ali, como o homem pode restabelecer a sua comunhão com Deus, a sua relação com Deus. E em seguida, ele mostra o caminho da santificação. Você que aceitou Jesus como seu Salvador, a sua vida não pode permanecer da maneira como estava antes. Você precisa ter uma vida de santificação, uma vida transformada por Deus. Ele dá um exemplo aqui em Romanos capítulo 6, como deve ser a sua vida a partir de agora. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 11. Assim nos fala a palavra do Senhor. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. Quer dizer que se você continua pecando, continua fazendo um monte de coisas erradas, coisas que não deve, então alguma coisa está errada. Você ainda não foi transformado pelo o poder de Deus. É o que nos está falando a palavra do Senhor. No versículo 12 nos fala assim, Romanos 6, verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não permitam, quando fala não permitam, quer dizer que está em nossas mãos. Você vai dar a vitória ou para o Espírito, ou a vitória para a carne, para obedecer à carne com as suas concupiscências. Porque a palavra é bem clara. Andar em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque se você continua cumprindo as concupiscências da carne, você não está em comunhão com Deus. E aqui a palavra é bem clara. No verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Verso 13, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Que promessa maravilhosa. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Romanos 8 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É a palavra do Senhor. Até aí, então, até esse momento, ele está mostrando como o homem foi restabelecido com Deus. Através do sacrifício de Jesus, ele aceitou o Evangelho pela fé, ele vive uma vida de santificação, e no versículo 12, ele mostra que o homem deve consagrar completamente a sua vida para Deus. No capítulo 12, que é o capítulo principal da nossa meditação nessa noite. Eu quero lembrar para vocês o título da mensagem. Qual que era mesmo? É pegadinha, eu sei que sempre os irmãos esquecem, mas eu pergunto. Atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Quem quer viver para a glória de Deus? Todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 12, ele começa a mostrar a parte prática da vida cristã, a qual deve ser experimentada diariamente através da consagração, da dedicação, da entrega da vida a Deus. Ele mostrou a parte teórica, como você deve chegar a Deus, agora a parte prática, porque não adianta você receber tudo aquilo que eu já falei para você, receber a salvação
e continuar com a sua vida do jeito que era antes, não houver transformação de vida. Por exemplo, está tendo lá o carnaval, você é servo de Deus, está lá pulando carnaval, pulando carnaval no meio do povo lá. Isso não é normal, irmãos. Até temos os bloquinhos gospel, sabia? Lá no Rio de Janeiro tem o bloco gospel lá, o pessoal está lá no meio da galera, lá pulando, gritando lá. Irmãos, é necessário transformação de vida, irmãos. Não é brincadeira, as pessoas estão brincando com Deus. Quando chegar aquele grande dia, muitos vão se escandalizar, porque pensam que o Evangelho é brincadeira, mas o Evangelho é coisa séria, a palavra de Deus é coisa séria. Se você quer pular, quer cantar, quer gritar, que seja louvando a Deus, glorificando a Deus, lá no meio da multidão, no meio dos pecadores. Isso é algo muito sério, irmãos. Então, com esta mensagem, vamos apresentar duas atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Existe um monte de atitudes aqui, mas vou apresentar apenas duas, porque o nosso tempo não nos favorece. Duas atitudes daqueles que querem viver para a glória de Deus. Primeiramente, devemos entregar o nosso corpo a Deus. Você entregou o seu corpo a Deus? Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Deus. Você já se entregou completamente a Deus para o serviço do Senhor? Irmãos, nós não entregamos nem o nosso domingo para Deus. Pelo menos o domingo deveria ser entregado para Deus e nós não entregamos. Mas a exortação da palavra de Deus é que todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor. E todos os dias da semana. Não adianta você estar aqui no culto louvando, glorificando, dando glórias a Deus, e na semana você não viver o verdadeiro evangelho, lá onde você está, na sua casa, no seu emprego, na faculdade, na escola, andando pelas ruas, você deve demonstrar que você é um servo de Deus, que você foi consagrado ao Senhor. Romanos capítulo 12, o verso 1 assim nos diz: Portanto, diante de tudo que vocês já ouviram, de tudo que Jesus Cristo fez por vocês, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, por tudo que Ele fez por você, a sua graça. Ele demonstrou o seu amor para conosco, sendo Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus derramou o seu sangue na cruz. Então, diante de tudo isso, pelas misericórdias de Deus, você que merecia o inferno, merecia a condenação eterna, tem que haver mudança de vida. Rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, não é morto. Não espera você, quando eu morrer, eu vou servir a Deus eternamente lá no céu, na glória. Nós vamos louvar a Deus eternamente lá na glória, mas você tem que servir a Deus enquanto você está aqui nessa terra. Você está aqui para glorificar o nome do Senhor, glorificar a Deus com o seu corpo, com as suas mãos, com todo o seu ser, com tudo que você tem. É isso que aqui a palavra nos fala. Ofereçam-se a Deus em sacrifício vivo, não é morto. O morto não vai louvar o Senhor, quem vai louvar é o vivo, aquele que está vivo aqui para glorificar ao nome do Senhor. É a outra parte, sacrifício santo. Sabe o que significa da palavra santo, irmãos? No primeiro sentido é consagrado. Eles, quando ofereciam um sacrifício a Deus, eles consagravam aquele animal a Deus e depois oferecia aquele animal ao Senhor ali em sacrifício. E a palavra nos fala que a palavra santo também significa que ele tem que ser sem mancha, sem ruga, sem máculas, sem nada que possa, que não torna você irrepreensível, tudo aquilo que torna você uma pessoa falha diante de Deus. Tem que tirar tudo isso, ou seja, todo o pecado, toda a malícia, todo o engano, toda a palavra torpe da sua boca, toda a ira, toda a maledicência, tudo aquilo que nos contamina. A palavra nos fala em 2 Coríntios 7, purifiquemos de tudo aquilo que nos contamina. O nosso corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus, diante dele, como puro, como santo, consagrado. Antigamente, se eles pegassem um animal que fosse manco, que fosse impuro, e oferecesse a Deus,
aquele sacrifício não era aceito. Então, irmãos, nós temos que nos oferecer a Deus de uma maneira santa, uma maneira pura, como nos diz aqui, um sacrifício, primeiramente vivo, depois santo e agradável a Deus. Terceiro ponto que é agradável a Deus. Será que a nossa vida está agradando a Deus? O nosso sacrifício é aquele que agrada a Deus, que sobe como um cheiro suave, que Ele pode olhar e falar, olha lá o meu servo, Ele me glorifica, Ele me louva, Ele me adora aos domingos, Ele me adora na semana, Ele dá testemunho de mim onde quer que vá. Esse é o meu servo, assim como Ele falou de Jó. Falou, olha o meu servo Jó. Irmãos, isso é algo muito sério. Como é bom você ser aceito por Deus. Quando nós somos aceitos pelas pessoas, já não é gostoso? Quando a pessoa vem e te elogia, fala, nossa, você é uma pessoa assim e tal. Você não deve elogiar a si mesmo, mas quando você recebe um elogio, você tem que ficar feliz. E não se engrandecer também, achar que você é superior, que você é o melhor. Porque tem pessoas que são humildes, falar, eu nunca achei que eu fosse o bom. Eu sempre achei que eu fosse o melhor. Tem gente que é assim, irmãos, mas nós devemos ser humildes, tudo na medida certa. E é que não dá tempo de meditarmos nessa noite, mas é isso que trata aqui no versículo 3 do capítulo 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, ter um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, não queira ser melhor do que os outros. Então, quando você receber um elogio, você dê glórias a Deus. Fala, nossa, como você canta bonito, glória seja dada ao Senhor. Nossa, como você fala bem, glória seja dado ao Senhor. Como você é dedicado na obra do Senhor, não queira se engrandecer, mas dê glórias a Deus por tudo, porque é Ele que nos capacita. A palavra nos fala que é Deus que por nós tudo executa. É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nós precisamos crer dessa maneira na palavra do Senhor. Aí voltando aqui para dentro da palavra, uma das atitudes, como eu já falei, devemos entregar o nosso corpo a Deus, todo o nosso ser. Quando fala corpo, é uma entrega total, todo o nosso ser deve ser entregue a Deus. Amém? De uma maneira santa, de uma maneira agradável. Você sabe como agradar a Deus. Você sabe, porque você é inteligente, você é uma pessoa inteligente. Quando você não está agradando a Deus, você sabe também. Fala, nossa, eu pisei na bola. Eu fiz algo que não deveria fazer. Porque o Espírito Santo, Ele fala conosco, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então você sabe, ninguém é inocente diante de Deus. Então, Romanos 6,13, como eu já li para vocês, como vocês devem se apresentar diante de Deus. Vamos ler novamente. 6, versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, instrumentos para ser utilizado por Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e verso 20. Ainda falando a respeito do nosso corpo que tem que ser oferecido em sacrifício a Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Você não pode falar, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Irmãos, do momento que você aceita Jesus, você não tem mais esse direito, não. Não é igual o filho, quando passa dos 18 anos, fala, agora eu sou maior de idade, eu sou dono do meu nariz. Aí o pai fala, enquanto você estiver aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. E é bem por aí, irmãos, nós não somos donos do nosso nariz, não, nós pertencemos a Deus. Nós temos um Pai e devemos obediência a Ele. Amém? Por isso que a palavra nos fala. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês,
que lhes foi dado por Deus. Esse corpo aqui, bonitão, lindo, foi dado por Deus, irmãos. Dê glórias a Deus por esse corpo maravilhoso que você tem. Você olha no espelho e fala, nossa, eu estou demais, hein? Foi Deus que te deu, então você tem que cuidar desse corpo, amém? E aqui continua, e que vocês não são de vocês mesmos, nós apenas administramos o nosso corpo que pertence a Deus, então nós devemos cuidar da nossa saúde, não devemos ter vícios, não devemos ter nada que prejudique o nosso ser, o nosso corpo. E se você puder fazer aquela caminhada diariamente, é bom fazer um exercício, é muito bom. Não é fácil, é cansativo, mas precisamos fazer para cuidar da nossa saúde, irmãos, nossa saúde física, cuidar da sua saúde mental, parar de pensar besteira, pensar o que não deve e pensar coisas agradáveis, coisas que glorificam a Deus, coisas que te ajudam. Assim você vai estar cuidando do seu corpo, que o seu corpo é consagrado ao Senhor. Amém? Sabe por quê? O verso 20 fala aqui, ó, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Lá em 1 Pedro ele fala que nós fomos comprados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro que perece, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Este sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui, irmãos, primeiro ponto, nós vimos que devemos entregar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Segundo ponto, devemos entregar a nossa mente a Deus. Então, como você entrega a sua mente a Deus? Vamos ver aqui no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Você tem que apresentar a Deus um culto racional. Um culto racional, não adianta você apenas pular, gritar, falar línguas estranhas. Isso não é um culto racional. Um culto racional é quando você entende aquilo que você está fazendo. Você fala, eu estou louvando a Deus pela sua misericórdia, a sua compaixão, por tudo que Ele fez. Ele me resgatou, me livrou das trevas, me livrou do pecado, Ele me deu uma nova vida, eu sou uma nova criatura, eu tenho que glorificar a Deus. Então você vem aqui e louva a Deus, como os irmãos louvaram essa noite aqui, adoraram ao Senhor, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, falando que está maravilhado diante das maravilhas que Ele tem feito na sua vida. Então você tem que louvar a Deus com entendimento. Além de você vir aqui e cantar. Cantar você canta lá na sua casa, você canta lá debaixo do chuveiro. Mas aqui você está aqui para glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Amém? É um culto racional que temos que apresentar a Deus. Então, para isso, para você apresentar um culto racional, você não pode se amoldar aos padrões deste mundo. Se amoldar é tomar a forma do mundo. É você ver as pessoas cantando um funkão lá no mundo e falar, opa, vou levar o funk para a igreja, que o funk está na moda agora, eu vou levar lá para a igreja. E você começa a cantar, vai para o céu, vai para o creu, vai para o céu, vai para o creu. E o pessoal canta isso aí, irmãos. É o funk gospel. Então, por favor, né, irmãos, por favor, toma cuidado. Você tem que cantar louvores, igual nós cantamos aqui nessa noite. Não é maravilhoso você glorificar a Deus, é sentir ali a presença do Espírito Santo na sua vida, irmãos? Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Você não precisa ficar assim remexendo, rebolando lá, igual as pessoas do mundo fazem para glorificar a Deus. Você não precisa ficar pulando lá no meio do carnaval, porque lá você não está glorificando a Deus, você está dando um mau testemunho, porque as pessoas estão de olho em nós. Fala lá o crente lá. Olha o crente lá pulando o carnaval. Para ser crente igual ele, preciso ficar no mundo. É isso que as pessoas falam, irmãos. Mas precisamos ser um exemplo. A palavra nos fala para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Falar
lá está um servo de Deus, aquela pessoa tem fé, aquela pessoa ele glorifica a Deus. Não que você não possa conversar com as pessoas, não possa brincar, não possa até fazer uma piada sadia com as pessoas, você pode fazer isso lá com seus amigos, você não pode ser aquela pessoa carrancuda também, que as pessoas têm medo de você. Tem que se comunicar com as pessoas, só que você não pode tomar a forma do mundo, as coisas que o mundo oferece. A Bíblia fala lá em Efésios que o que eles fazem, até dizer é torpe, até você comentar é vergonhoso, até você comentar o que as pessoas fazem é vergonhoso, porque hoje em dia falar palavrão se tornou uma coisa normal, se tornou uma linguagem, é como se fosse a língua portuguesa. A pessoa está conversando com você, daqui a pouco solta um palavrão monstruoso, e se você não tomar cuidado, você começa a falar também, irmão. Se tornou uma coisa tão normal, daqui a pouco você está falando. Então, o que eles falam, até você comentar é vergonhoso. Temos que tomar cuidado. É isso que fala, você tem que transformar a sua mente. Como você transforma a sua mente? Quando você começa a relembrar as coisas de Deus, começa a relembrar a palavra de Deus, a palavra vai te purificando. Certa vez Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. É a palavra que nos limpa, que nos purifica, coisas boas na sua mente, salmos de louvor, hinos de louvor, você ler um versículo da palavra de Deus, gravar um versículo na sua mente, para quando uma pessoa precisar de uma palavra, você ter ali com o que falar para aquela pessoa, amém? Que nos diz a palavra de Deus, a mente transformada, a mente não conformada com este século. Vamos ver como que é a situação desse século aqui, irmãos. 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o 17, assim nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso vai passar, o mundo, todas as suas corrupções, as suas concupiscências vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, que é o nosso caso, vai permanecer para sempre, terão uma vida eterna diante do nosso Deus. Amém? Então é isso que nos fala a palavra do Senhor, a mente transformada, uma mente que não se conforma com esse mundo, e uma mente renovada, se renova a cada dia, renova espiritualmente, através do conhecimento da palavra de Deus. Verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você quer experimentar tudo isso, irmãos? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A vontade de Deus é uma experiência pessoal com Deus que você deve ter. Uma comunhão com Deus. Você falar com Deus, conversar com Deus. Fala: Pai, eu estou aqui diante da Tua presença. Eu preciso de Ti, preciso da Sua ajuda, Pai. Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te atender. Amém? É o que nos diz a palavra do Senhor. É uma experiência, irmãos, vivencial com Deus, dia após dia, minuto a minuto, você ir crescendo e avançando no conhecimento da vontade de Deus. E é uma experiência, vocês viram a característica da experiência com Deus? É uma experiência boa, agradável e perfeita. E essa experiência não é só nos momentos bons da nossa vida, não, irmãos. Nos momentos ruins também. Momentos de enfermidade, momentos de dor, momentos de luta, momentos de problemas, de dificuldade no nosso lar. Até lá, nesses momentos, você pode olhar para Deus e experimentar, você desfrutar dessa experiência boa, agradável e perfeita. Você fala: eu estou passando por tudo isso, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Tem um hino que fala:
sei que estás aqui, Senhor, pode perceber quem sou, mais ou menos assim. O Senhor está com você, Ele pode perceber o momento que você está vivendo, a situação que está passando ali na sua mente. Mas Ele só quer apenas uma coisa, irmãos, que vocês sejam fiéis a Ele. Sejam fiéis, amém? É o que nos diz a palavra de Deus. Então, concluindo, que possamos fazer uma entrega total ao nosso Senhor Jesus Cristo, uma entrega total, corpo, alma e espírito, com a sua mente renovada diante de Deus. E só assim vocês vão ser participantes da sua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar mais uma vez. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. E no final, quero pedir para a equipe de louvor cantar novamente aquele hino que fala que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai, onde nos mostra que nós somos alcançados pelo Evangelho da Tua graça. Esse Evangelho, Pai, que um dia nos alcançou, transformou a nossa vida, Pai. E a Tua palavra nos mostra também que devemos viver uma vida de santificação, uma vida que agrada ao Senhor, apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, porque só assim nós vamos experimentar da Tua vontade, que é boa, que ela é perfeita, Pai, que ela é agradável nas nossas vidas, em todos os momentos, independente das circunstâncias, que nós podemos sentir a Tua presença, como nós ouvimos nessa noite a leitura da Tua palavra, onde o Senhor Jesus faz aquele convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. É isso que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que todos que estão aqui nessa noite possam sentir essa paz em seus corações, essa paz que excede todo o nosso entendimento. É a paz em meio às guerras, em meio às lutas, em meio aos problemas, em meio às enfermidades, aos relacionamentos mal resolvidos, ó Pai. Que até nesses momentos turbulentos possamos sentir a Tua paz em nossos corações, para que não venhamos tomar atitudes que não agradam a Ti, mas que possamos tomar atitudes que glorificam o Teu santo nome, porque nós vivemos diante de Ti, diante da Tua dependência, Pai. Continue conosco nessa noite, que possamos ter entendido o propósito dessa mensagem que foi ministrada nessa noite, que possamos viver para Ti, de uma maneira que agrada somente ao Senhor, ó Pai. Abençoa cada família aqui, a cada lar representado. Abençoa, Deus, todos os nossos visitantes, que todos tenham sido impactados através dessa palavra que ouvimos aqui nessa noite, ó Pai. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de alegria, uma semana de paz. Tira todas as barreiras, todos os impedimentos, todas as armadilhas que o inimigo possa tentar colocar em nosso caminho, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos passar essa semana glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno, é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?